Eu passei 2 anos tentando destruir a Trindade. 2 anos como cético, analisando cada verso, cada credo, cada concílio. Eu tinha uma lista do que eu considerava contradições. 3 pessoas, um Deus. Isso não fazia sentido matemático nem lógico. Eu estava certo de que iria provar que a Trindade era uma invenção do século IV, um absurdo teológico. Mas no final desses 2 anos, algo aconteceu que eu não esperava. A resposta me destruiu. Não porque eu perdi um debate, mas porque a evidência me forçou a encarar algo que meu ceticismo não conseguia explicar. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que encontrei. Prepare-se, porque o que vou compartilhar vai desafiar tudo o que você acha que sabe sobre Deus. Antes de continuarmos, quero fazer uma pausa. Eu oro por cada pessoa que assiste este canal. Se você está aqui buscando respostas, saiba que Deus não tem medo das suas perguntas. Pai, neste momento, abre os corações para a verdade sobre quem Tu és. Que o Espírito Santo guie cada mente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Faça parte dessa família que busca a verdade com o coração aberto. Amém. Agora, deixa eu te mostrar o que mudou minha vida. Vamos começar pelo começo. O que a Trindade realmente significa? A palavra não está na Bíblia, e isso sempre foi um ponto para os céticos. Mas o conceito está lá, desde Gênesis. No primeiro versículo da Bíblia, a palavra hebraica Elohim é gramaticalmente plural, mas o verbo é singular. É como se dissesse deuses no plural, criou no singular. Isso já deveria ter acendido um alerta, mas na época eu ignorava. Continue. Em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Quem é esse nós? Os estudiosos debatem. Pode ser a corte celestial, anjos ou uma dica da pluralidade divina. Mas quando você chega em Isaías 6:8, Deus diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? De novo, o Antigo Testamento está repleto de padrões que apontam para uma complexidade dentro da unidade divina. Eu passei meses estudando o Antigo Testamento com lupa e o que encontrei foi que os judeus já tinham um conceito de 2 potências no céu. No Segundo Templo, havia uma crença entre alguns rabinos de que existia um ser divino distinto, chamado de Anjo do Senhor, que falava como Deus e era adorado como Deus. Em Êxodo 3, a sarça ardente, o anjo do Senhor aparece, mas o texto diz que era o próprio Deus. Moisés cobre o rosto. Séculos depois, Jesus diria: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se identifica com a mesma sarça. Mas eu era cético, então eu pensava, isso é interpretação forçada. Eu queria evidências históricas e textuais irrefutáveis. Foi aí que mergulhei nos escritos dos primeiros cristãos. Sabe o que eu descobri? Que os cristãos já adoravam Jesus como Deus antes mesmo do Novo Testamento ser escrito. A carta de Plínio, o jovem, ao imperador Trajano, por volta de 112 d.C., descreve os cristãos cantando hinos a Cristo como a um Deus. Isso é anterior a qualquer concílio. Mas não é só isso. No Novo Testamento, há passagens que só fazem sentido se Jesus é Deus. Filipenses 2, 6-11 diz que Jesus não considerou o ser igual a Deus como algo a ser usado em seu próprio benefício. Isso já pressupõe igualdade. Colossenses 1, 15-20 afirma que nele foram criadas todas as coisas. João 1, 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esses textos foram escritos antes do final do primeiro século. A crença na divindade de Cristo não é uma evolução tardia, é a posição original. E aqui vai um dado que me deixou atordoado. O professor de História da Igreja, Larry Hurtado, demonstrou que o culto a Jesus como Deus surgiu dentro de um contexto judaico monolátrico, algo sem precedentes.
Os judeus preferiam morrer a adorar outro Deus. E, no entanto, os primeiros seguidores de Jesus, judeus piedosos, estavam oferecendo oração, hinos e batismo em nome de Jesus. Isso não teria acontecido se eles não estivessem absolutamente convencidos de que Jesus era divino. E eles tinham uma razão, a ressurreição. Mas isso é tópico para outro vídeo. Vou te contar algo que pouca gente sabe. Durante minha pesquisa, eu me vi perdido. As evidências estavam se acumulando, mas eu não sabia como processá-las todo dia. Era muita informação. Foi quando comecei a usar uma ferramenta que mudou minha rotina. Todo dia cedo, antes de qualquer coisa, eu abro um aplicativo que me guia através das escrituras com conexões históricas e arqueológicas. Ele me ajuda a mergulhar na Trindade de forma prática, com devocionais baseados nos pais da Igreja e descobertas recentes. Parece simples, mas isso transformou meu estudo em adoração. Se você é como eu, alguém que quer ir fundo na fé com evidências, o link está no comentário fixado. Confere depois. Mas agora, vamos ao que realmente me derrubou. A Trindade não é apenas uma doutrina fria, ela tem um coração pulsante. Deixa eu te transportar para um momento específico. Imagine o Rio Jordão, cerca de 27 depois de Cristo. Um homem está sendo batizado por outro homem. Enquanto a água escorre, o céu se abre. Uma voz troveja: "Este é meu filho amado." E algo como uma pomba desce e pousa sobre ele. Ali, naquele instante, 3 pessoas distintas se manifestam. O Pai falando do céu, o Filho na água, o Espírito como pomba, separados, mas unidos. Aquilo não era um teatro, era uma revelação. Jesus, durante seu ministério, falou constantemente do Pai como alguém distinto e do Espírito como outro consolador. Ele disse: "Eu e o Pai somos um." João 10, verso 30. Os discípulos ficaram confusos, mas depois entenderam. Quando Tomé tocou as feridas de Jesus e exclamou: "Senhor meu e Deus meu." João 20, verso 28, Jesus não corrigiu, aceitou a adoração. Um judeu piedoso aceitando a adoração, ele sabia o que estava fazendo. Mas para mim, o momento mais humano de toda a história da Trindade está no Getsêmani. Jesus suando sangue, a condição rara chamada hematidrose, causada por estresse extremo. Ele ora ao Pai: "Afasta de mim este cálice, mas não a minha vontade, mas a tua." Ali você vê a tensão entre duas vontades divinas que são uma só em essência. Eu chorei quando entendi isso. O Filho se submete voluntariamente ao Pai. O amor entre eles é o Espírito Santo. A Trindade não é um quebra-cabeça lógico, é um relacionamento eterno de amor. E é a isso que somos convidados, a participar desse amor. Eu sei que alguns de vocês estão passando por um Getsêmani agora. Talvez você sinta que Deus está em silêncio, que as orações batem no teto. Mas o que a Trindade nos ensina é que Deus nunca está sozinho, e nem você. O Pai, o Filho e o Espírito estão em comunhão perfeita, e você é convidado a entrar nesse círculo. Escreva nos comentários: qual parte da Trindade mais te intriga? Talvez o Espírito Santo pareça vago, talvez o Pai pareça distante. Compartilha comigo, eu leio cada comentário e nossa comunidade ora junto. Agora, a prova da cruz. Não estou falando só de crucificação, estou falando de profecias que se encaixam perfeitamente na Trindade. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como um menino pode ser chamado Deus Forte e Pai da Eternidade? Os judeus traduziram isso como Messias, e o Novo Testamento aplica a Jesus. Tem também Salmo 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus citou isso para confundir os fariseus.
Como Davi chama o Messias de Senhor se ele é seu filho? A resposta implícita é que o Messias é divino. Essas conexões não foram inventadas no século IV, estavam na teologia judaica pré-cristã. E tem mais. O apologista cristão do século II, Justino Mártir, dialogou com um judeu chamado Trifão. Naquela conversa, Justino já explicava o Logos, o Verbo, como uma segunda pessoa divina distinta do Pai. Ele usou a mesma lógica que eu mostrei, a teofania do anjo do Senhor. Isso tudo antes de Nicéia. Nicéia só formalizou o que já era crido, e o Concílio de Constantinopla, em 381, adicionou o Espírito Santo explicitamente. Quando estudei os debates teológicos, percebi que os argumentos contrários à Trindade dos céticos modernos são basicamente os mesmos usados pelos arianos do século IV e foram refutados na época. A Igreja não inventou a Trindade, ela defendeu o que os apóstolos receberam. Uma última peça de evidência que me quebrou: a lógica do amor. Se Deus é um ser solitário, antes da criação, ele não tinha ninguém para amar. Amor requer um outro. Como um Deus amoroso existiria sozinho por toda a eternidade? Mas se Deus é uma comunidade de 3 pessoas, o amor sempre existiu. A Trindade resolve o problema filosófico do amor. Eu, como ex-cientista, vi beleza nessa simetria. E quando olhamos para o universo, vemos reflexos disso. O tempo, passado, presente, futuro. O espaço, comprimento, largura, altura. A matéria, energia, massa, movimento. Tudo em 3, mais uma realidade. Coincidência? Talvez. Mas para mim foi o que selou a convicção. Então, depois de 2 anos analisando, o que me destruiu foi a humildade. Eu entrei arrogante, achando que ia desmontar um dogma. Saí de joelhos, porque a Trindade não é um dogma para ser debatido, é um mistério para ser vivido. E eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Você já considerou que a razão pela qual você anseia por relacionamento, por comunidade, por amor, é porque você foi feito à imagem de um Deus relacional? O Pai, Filho e Espírito te chamam para dentro desse amor. Como você responde a isso? Deixa nos comentários. Agora, antes de você ir, tudo o que compartilhei hoje não pode ser apenas informação mental. Precisa se tornar parte do seu dia a dia. Por isso eu insisto, o link no comentário fixado leva a uma ferramenta que eu uso todas as manhãs. É o que me mantém conectado a essa verdade, transformando estudo em oração. Não deixe essa chama apagar. Clique no link agora, enquanto está fresco. E se esse vídeo tocou seu coração, inscreva-se. Toda semana mergulhamos fundo na história e na fé. Agora, pense em uma pessoa que está confusa sobre Deus, alguém que está buscando. Mande esse vídeo para ela. Você pode ser a resposta a uma oração que ela fez ontem. Obrigado por chegar até aqui. A Trindade te ama, e eu também.